Onde fica e o que é Cuba? Cuba é a maior ilha do Caribe, localizada entre o Golfo do México e o Oceano Atlântico. Sua capital é Havana, famosa pelos carros antigos, a arquitetura colonial e a música vibrante. Com cerca de 11 milhões de habitantes, Cuba é um país que chama atenção não só por sua cultura, mas também por seu modelo político e sua história marcada por revoluções. Resumo histórico do início à Revolução. A história de Cuba começa com povos indígenas até a chegada dos espanhóis em 1492. Por séculos, a ilha foi colônia da Espanha, baseada em açúcar e trabalho escravo. Mas no final do século XIX, movimentos de independência começaram a crescer, levando à Guerra Hispano-Americana. Em 1902, Cuba se tornou formalmente independente, mas com forte influência dos Estados Unidos. A mudança definitiva veio em 1959, quando Fidel Castro, ao lado de Che Guevara e outros revolucionários, derrubou o governo de Fulgêncio Batista. Nascia a Revolução Cubana, que transformaria completamente o país. Cuba após a Revolução. Após a Revolução, Cuba adotou um sistema socialista. O governo nacionalizou empresas, reformou a educação, expandiu o sistema de saúde e se alinhou com a União Soviética. Em 1962, os Estados Unidos impuseram o famoso embargo econômico, dificultando o comércio e afetando a economia cubana até hoje. Durante a Guerra Fria, Cuba teve grande destaque internacional, incluindo o episódio da crise dos mísseis, quando o mundo chegou perto de uma guerra nuclear. Cultura cubana. Cuba é um dos países mais ricos culturalmente do mundo. Aqui nasceram ritmos como som cubano, salsa, mambo e rumba. A ilha tem tradição em literatura, artes visuais e cinema, além de uma arquitetura que mistura colonial, moderna e decadente, criando um charme único. Suas ruas são coloridas, seus prédios carregam história e sua música parece sair de cada janela. A situação de Cuba hoje, a Cuba de hoje vive um equilíbrio entre conquistas e desafios. Pontos positivos: educação gratuita e altos índices de alfabetização. Sistema de saúde conhecido mundialmente, baixa criminalidade em comparação a outros países do Caribe. Já os desafios: a economia limitada pelo embargo americano, baixos salários e falta de recursos, acesso controlado à internet e à liberdade de expressão. Infraestrutura desgastada. E nos últimos anos, Cuba tem passado por protestos, pedidos de mais liberdade e debates sobre mudanças do sistema político. Economia e turismo. A economia cubana ela depende principalmente de turismo internacional, exportação de charutos e rum, serviços médicos enviados para outros países, agricultura como açúcar e tabaco. O turismo é um dos pilares da renda do país. Milhões de pessoas visitam a ilha atraídas por suas histórias, músicas, praias e atmosfera única. Já as curiosidades impressionantes. Alguns fatos sobre Cuba. É o país com mais médicos per capita do mundo. Tem casos antigos dos anos 1950 circulando até hoje. E Cuba já enviou missões médicas para mais de 60 países. O beisebol é tão popular quanto o futebol no Brasil. A moeda já mudou várias vezes ao longo das últimas décadas e em Havana, muitos prédios têm mais de 100 anos. Conclusão: cenas do pôr do sol em Havana. Cuba é uma ilha que mistura beleza, história, resistência e contradições. Ao longo dos anos encantou o mundo com sua cultura, emocionou com sua política e surpreendeu com sua força. Independentemente da opinião política, uma coisa é certa: Cuba é única e continua escrevendo sua história.